Olá, Del, tudo bem? Neste vídeo venho fazer a review da minha sexta boneca da Vara After High básica, Ceres Hood. Então vamos lá começar. Bom, então eu vou começar por mostrar-vos a Ceres. O cabelo dela é castanho escuro e ela tem umas madeixas meio esbranquiçadas, meio cinzentas, e o tipo de contos de fadas dela é... Ela é filha da Capuchinho Vermelho e do Lobo Mau, mas ela tem de guardar um segredo, é por isso que ela traz este casaco com capucho para esconder as orelhas, mas em boneca ela não traz orelhas de lobo, ela traz as orelhas normais. O cabelo dela vem todo solto, ele vem cheio de gel e laca para ficar assim, mesmo colado assim à testa e ficar assim bem e não se desmanchar. E eu vou tirar o capuz para vocês poderem ver melhor. Então, o cabelo da Ceres é assim, ela só tem madeixas meio brancas cinzentas na parte da franja, que ela tem franjinha. E a franja dela tapa-lhe um bocadinho as sobrancelhas. O cabelo dela é grande, ele chega-lhe até ao rabo. Quanto à maquilhagem dela, as sobrancelhas dela são castanhas escuras e são grossas. As orelhas dela, como vocês podem ver, elas são normais, têm o desenho do furo na orelha, mas não traz brincos. Em boneca elas são normais, mas nos episódios elas são orelhas de lobo. O batom dela é um cor-de-rosa muito clarinho, morno, assim meio escuro. Os olhos dela são azuis meio cinzentos, aquele azul assim meio cinzento, apagado. O rímel dela é preto e na parte de baixo do olho ela tem um bocadinho de lápis castanho e depois tem sombra castanha. E na parte das pálpebras tem, para começar em cima das pálpebras, tem uma sombra meio roxa. E por cima tem um bocadinho de lápis castanho e por cima tem uma sombra azul escura. E ainda mais por cima tem um tom assim de sombra da cor de pele dela. Quanto à roupa dela, então, antes da roupa eu quero apresentar primeiro os acessórios dela. Ela traz esta bracelete meio pulseira no braço direito, ela é toda preta e vem com desenhos de diamantes e de vários tipos de fivelas. E ela traz também um anel vermelho, só que o anel dela está guardado e eu não sei, agora não me lembro onde é que o deixei, mas ele está guardado onde eu guardo mais os acessórios delas, das bonecas da Vara After High, e ele vinha aqui nestes dois dedos. Ele é vermelho e faz lembrar tudo a ver com ela. E então, quanto à roupa dela, ela traz um vestido e umas leggings por baixo. O vestido dela é de manga curta. As mangas dela chegam quase até ao cotovelo. São de renda preta, assim com alguns rasgos no meio, para ficar o braço assim meio destapado. E são brilhantes, as mangas. Depois, a parte assim da cintura para cima é de um tecido assim tipo de ganga e vem com o fundo vermelho, num vermelho assim morto, um vermelho assim muito apagado, com os desenhos de quadrados pretos e riscos pretos. E a parte da cintura para baixo vem assim, levanta para o lado direito, assim a saia veio torta, assim levantada para o lado direito, em renda preta, meio transparente. É aquele tipo de renda assim com cor, mas que fica transparente. Ele vem com duas partes. Vem com duas camadas da saia. E ela é curtinha, é só para dar assim um efeito, assim ficar mais bonito. E ela traz um cinto castanho com três partes, assim, três riscos diferentes, com três fivelas cinzentas. Ele é todo castanho, tirando a parte daquela das fivelas. E ele traz uma correntezinha com duas partes, que depois tem aqui a parte da corrente e traz duas. E aqui uma conta mais ou menos como três, com um coraçãozinho, ela é em forma de coração aqui na ponta. E no episódio que aparece sobre a série, tipo sobre o segredo dela, que ela conta a Raven, que ela também é filha do Lobo Mau. E esta coisinha aqui abre, é como tipo um pingente. E ela abre e tem a foto dos pais dela lá dentro. Quanto às leggings dela,
Elas são assim de um tecido quase de ganga, parece tipo assim umas meias ou colãs, mas ao mesmo tempo são assim rijas e meio de ganga. Elas são cinzentas escuras e vêm com algumas partes que não dá para ver muito bem, mas vêm com algumas tipo manchinhas em preto e brilhantes, outras partes vêm com brilhantes brancos. E elas chegam até aos pés e por cima ela tem as botas dela são castanhas e elas chegam até quase a meio da perna, do joelho para baixo, chega quase até ao meio. As botas dela aqui no início vêm com duas fivelas e depois em baixo vem com desenhos de cordões e depois aqui os cordões soltos. E aqui em baixo, na parte dos dedos dos pés, vem uma fivela com uma parte assim cinzenta, aquela parte onde fecha. E vem com os desenhos de umas coisinhas caídas, tipo umas coisinhas de pelo caídas. Vem ali tracejado na parte do calcanhar. E agora falta o capucho dela. O capucho dela, que é o capucho casaco, ele fica assim curtinho, fica mais ou menos aqui assim pela cintura, ou se calhar fica mais para cima. Ele é todo vermelho vivo, na parte do capucho é todo vermelho, ele é grande. E na parte para fechar ele é cinzento, tem 3 correntezinhas, tem uma coisinha tipo de desenho de um diamante, 3 correntes e depois aqui a parte para fechar com outro diamante. Na parte de dentro ele é todo de renda vermelha, meio transparente e puxado assim para cima. E depois aqui na parte de fora das costas ele vem com fundo vermelho e umas partes em vermelho mais claro. E ele vem com desenhos em preto de ramos de florestas e plantas meio verdes e outras pretas, árvores, ramos e essas coisas todas a ver com a floresta, que tem a ver com a história da Capuchinho Vermelho. E como ela é a filha dela e do lobo mau, então ela vem com coisas de cada um. O capucho dela é muito simples, muito pequenino. Quanto ao suporte dela, eu só tenho um suporte destes e a escova dela, vou mostrar logo os dois juntos, já que a escova e o suporte são sempre parecidos. O suporte tem esta parte assim para ela apoiar as costas e o tronco todo, em transparente, e a parte da cintura vem em preto e aqui em baixo vem a dizer EA, de Ever After, e na parte dos pés, onde ela põe os pés, vem o símbolo de Ever After High, um coração com aquela parte assim para assegurar, a chave com a cara da Bro, quer dizer EA, de Ever After, e aqui dizer Ever After High no meio, com um espaço para a chave. E eu não colei nenhuma etiqueta, nem escrevi o nome, porque eu só tenho um suporte igual a este, assim, tipo, igual não, só tenho um suporte destes. A escova dela é toda preta e a parte de trás dos dentes da escova vem o desenho da Broke, vem o formato de chave e as escovas praticamente são todas iguais. O acessório que ela traz é uma malinha. A mala dela é um cesto, ela não abre, é só assim mesmo simples, é em forma de cesto. A parte de baixo e daqui do lado é castanha, clarinha, com os desenhos de cesto, tipo daqueles cestos que são formados por palha. E depois aqui aos lados tem dois tipo cintinhos, mas é só o desenho. E depois a parte de cima tem quadrados cinzentos por dentro com linhas vermelhas a separar cada um deles. A alça é vermelha, vem aqui numa ponta à outra vermelha com desenhos como se fosse tipo feita de pérolas. E vem um lacinho vermelho, a parte da alça, e depois a outra parte, outro lacinho. E de lado, aqui ao lado, vem cinzento com detalhes de pelo, tipo do lobo mau. E em cada destas duas partes vem desenhos de diamantes, tudo em cinzento. Ele é muito simples.
Então agora, quanto ao diário dela, ele já é dos diários normais, assim, ele não vem em ele vem em 4 ou mais línguas, eu não sei exatamente quantas línguas, mas ele vem em várias línguas e vem em português, porque o último vídeo que eu fiz foi da Ashley e do Hunter, e eles, como tinham vindo da Suíça, então eles não tinham nenhuma parte em português, mas ele já tem. Ele vem com o fundo vermelho, um vermelho assim meio escuro, e vem com a parte aquela da folha, com as duas linhas em dourado ao cantinho, e aqui no meio o símbolo de rebelde, um coração com asas, ia dizer Ever After High, Rebel, rebelde Ever After High, em português e em inglês. E aqui vem uma fitinha vermelha a fazer um lacinho e embaixo assim junto vem a chave da Ever After High com a cara da Brooke, um diamantezinho vermelho e a cesta da história dela. Na parte de trás, assim, na parte assim ao contrário, vem a falar sobre o site da Ever After High com um retângulo vermelho à volta. E o diário dela vem em várias línguas e eu vou abrir na página onde tem português para o vídeo não ficar assim ainda maior. Então esta é a parte em português, diz aqui Series Hood em vermelho. E aqui na parte do C de Series vem ali tipo uma lua com plantas e um lobo ali em cima do C. Diz marcações com sublinhado a vermelho, capítulo 1, a continuação, o desenho de uma folha com o carimbo de Ever After e aqui vem o desenho do lobo mau, depois capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5. E depois a partir daí vem aqui mais um capítulo 6, mas aqui se enganaram a escrever. Escreveram capítulo em inglês, mas aqui mostra em português. O diário dela vem todo dobrado, 2 páginas, assim a fazer uma forma, assim, dobrando, até ficar assim. E então agora passamos para a última parte para acabarmos então o review da série, que é a caixa dela. Então, a caixa dela aqui vem com parte do plástico transparente e aqui ao canto vê o símbolo da Ever After High e vem um pedaço aqui da folha vermelho, o desenho assim de uma folha tipo de um livro. Aqui ao cantinho, aqui em cima, vêm todas as caixas, pelo menos de todas as bonecas e bonecos que eu tenho da Ever After High, vem sempre aqui em cima o nome dela ou dele, que neste caso é a Series, diz Series Hood, em vermelho, que é a cor favorita dela, e vem com o fundo da parte exterior da Ever After High, como sempre, vem ali as árvores, umas folhas verdes, vem com o fundo branco e depois mais abaixo vai ficando cor-de-rosa, tipo assim um desenho tipo de fumaças ou tintas assim, em cor-de-rosa, roxo, vem ali desenho de um lobo. E aqui vem o símbolo dos rebeldes e vem dizer em 3 línguas em português, capa de mistério, que é a capa que ela tem, que é o capucho, e aqui em baixo vê o cesto da história dela, da Capuchinho, da mãe dela. Vem ali a parte de baixo em preto. Aqui em cima vem o desenho das páginas do livro, como se a caixa fosse um livro, e aqui de lado continua. Vem aqui o desenho de plantas, a dizer Ever After High no meio, assim tudo em preto. E aqui continua as plantas. E do outro lado vem com o fundo vermelho, com a mesma coisa do diário, aquela parte assim de folha, com as 2 linhas em dourado. E o carimbo em roxo, com o desenho do símbolo de rebeldes. E em baixo vem um retrato, um desenho tipo de um espelho ou de um retrato, com uma imagem da Series. E aqui mostra ao contrário que a pulseira está neste braço, mas no entanto está naquele, está no braço contrário. Aqui em baixo diz Series Hood em preto, em 2 línguas, acho eu, e em português, filha do capuchinho vermelho. E em baixo vem o desenho da Brooke. E a parte de trás da caixa, aqui ao cantinho, vem um carimbo bem dourado a dizer em 2 línguas, em português, inclui história, e vem aqueles desenhos de sempre no fundo da caixa,
a mesma sequência em preto, corações, linhas, depois vem a linha, assim à volta da caixa toda em preto, e depois vem em amarelo dourado, e aqui ao cantinho vem desenhos de corações e essas coisinhas, e vem dizer Ever After High em preto, vermelho e um tom assim meio de amarelo dourado. Aqui, ao lado de uma folha, que eu já vou mostrar-vos melhor, vem uma foto do corpo inteiro da Ceres, a mesma foto da parte da frente, só do corpo inteiro. E na mão direita dela está a mala dela de cestinho. E aqui, como vocês podem ver, aqui no dedo dela, tem um anel dela. Mas está ao contrário, esta pulseira em boneca vem aqui e o anel vem aqui. E depois, aqui ao canto, vem o desenho do símbolo de Ever After High, com uma setinha para o casal, a Ashley nela e o Hunter Huntsman, que eu já fiz a review. E depois, e também ela, também está incluída a Raven. E depois, uma coroazinha, que é o símbolo da realeza, apontando para a Blondie-Locks, que é também uma realeza. Aqui em cima vem a dizer algumas línguas em português: és da realeza ou és rebelde, em amarelo dourado, e realeza e rebelde, como sempre, vêm sublinhados em preto. Depois ali vem dizer uma frase em algumas línguas em português: em Ever After High, os filhos adolescentes das personagens dos contos clássicos escolhem seguir os passos dos seus pais ou descobrir o seu próprio final feliz. Esta frase eu acho que deve vir sempre em todas as caixas. E aqui vem o desenho, assim tipo formato, assim com um buraco, com o formato de um espaço para a chave, de Ever After High. E vem ali o desenho de uma folha, tipo uma folha de livros antigos e essas coisas, a dizer em preto Ceres Hood, como o C, como no diário. E embaixo vem a dizer em várias línguas uma parte do diário dela, que está também no site de Ever After High. E aqui a chaveta preta a abrir. E diz aqui umas coisas sobre ela. E assim é a caixa dela. Então foi isto, dolls. Espero que tenham gostado. Se gostarem, cliquem em gosto, subscrevam-se no canal para ver outros reviews que irei fazer em breve. Um beijinho e até à próxima, pessoal. Tchau!